Olá, pessoal. Continuaremos agora o nosso estudo de cálculo diferencial integral e a gente agora começa na parte de continuidade das funções trigonométricas, são as funções seno e cosseno. Como a gente bem sabe, a função seno, por exemplo, é uma função que sai dos números reais, né, e cai no intervalo de -1 até 1, e pega um x e eleva numa função igual a seno de x. Essa função seno de x. Essa função ela é contínua em todo o seu domínio, no caso, em todos os reais, né? Que a gente já viu que o gráfico dela é assim, ó. Do mesmo jeito é a função cosseno. A função cosseno é uma função g que sai dos números reais e cai no intervalo -1 a 1. Elas são iguais a menos de um deslocamento, né? E eleva numa f de x que é igual ao cosseno de x. Mesma coisa, o gráfico é uma coisa assim. A diferença é que esse aqui passa na origem e esse aqui não, certo? Aí a gente tem um teorema que diz as funções seno e a função cosseno são contínuas, né? Esse teorema ele é demonstrado usando essa ideia aqui, ó. Seno de x menos seno de y em modo é menor ou igual que x menos y. Se você usar essa ideia aqui, primeiro tem que demonstrar essa ideia. Você usando essa ideia, você consegue verificar que o seno é contínuo. Do mesmo jeito faz o cosseno. Em termos de limite, que envolve função seno e cosseno, o limite mais importante é esse limite fundamental. Ele diz o seguinte, que o limite quando x tende a zero da função seno de x sobre x é igual a 1. Se a gente fizer a aplicação do zero aqui, a gente tem seno de zero sobre zero, aí não dá certo, né? Dá um problema na conta. Aí o que que a gente faz? A gente tem que resolver esse limite usando argumentação, ou seja, sair dessa situação que não dá para calcular, né? Primeiro, ó, como é que a gente fez? Da definição do limite, ou da definição do limite, não, da definição de seno, definição de seno, e foi visto, acho que na seção 2.2, seno de x, existe um R maior que zero, a gente viu isso, tal que x menor que R, um x entre 0 e R implica nessa desigualdade aqui, ó. Não é difícil de verificar, não, é uma questão geométrica, essa desigualdade. Menor que x, menor que a tangente de x. Pronto, aí dessa desigualdade a gente mostra que o seno desse limite, seno desse limite não, o limite desse seno de x sobre x é igual a 1. Primeiramente, a gente sabe que a tangente é o quê? É o seno sobre o cosseno. Aí eu vou dividir tudo por seno, para eliminar o seno, né? Aí dividindo tudo por seno, aqui fica 0. Aí aqui fica 1. Aqui fica x sobre seno de x. E aqui fica 1 sobre cosseno de x, que eu dividi por seno, o seno na parte de cima desapareceu. Lembrando que eu divido por seno, a desigualdade ela não muda. Por quê? Porque como o x está entre 0 e r, então seno é positivo. Então dividi por um número positivo. Aí, como aqui a gente tem só números positivos, a gente pode tomar o inverso, nessa propriedade aqui, ó, A sobre B é menor que C sobre D. Isso aqui implica o quê? Que B sobre A é maior que D sobre C. Né? Só tem números positivos, então a gente pode tomar o inverso e mudar a desigualdade. Isso é uma coisa que vale. Que é a mesma coisa de multiplicar o meu pelos extremos. Então isso aqui implica em quê? Implica, tomando o inverso aqui, ó, 1 é maior do que seno de x sobre x, que por sua vez é maior
do que o cosseno de x, né? Então, organizando isso aqui, a gente vai ter o quê? Que o cosseno de x é menor que o seno de x sobre x, que por sua vez é menor do que 1. Pronto, isso aqui é o que nos interessa. Vou guardar aqui de amarelo. Pronto. Eu peguei o quê? Eu fiz essa conta apenas com o x à direita do zero. Então, nos interessa fazer agora a esquerda do zero, né? Então, vamos pegar considerando x à esquerda do zero. Agora, para x à esquerda do zero significa o quê? Significa que o x, né, ele é menor do que zero. Então, ele vai ser maior do que menos r, para a gente ter uma simetria. Ser maior do que menos r e menor do que zero. Nessa situação aqui, o x é negativo. Se o x é negativo, então menos x é positivo. Então, a gente pode muito bem multiplicar por menos 1 aqui. A gente vai ter r maior que menos x, que é maior do que zero. O menos x é positivo. Aí, só organizando aqui, isso é a mesma coisa de escrever zero menor do que menos x, que por sua vez é menor do que r. Pronto. Então, a gente tem x não, menos x, né, um argumento entre 0 e r. Então, a gente pode usar essa, essa relação aqui. Então, daí a gente vai ter o quê? A gente vai ter que essa relação de cima, ela vale para esse menos x que está entre 0 e r. Vai ser o quê? 0 menor do que seno de x, no caso o x aqui é menos x, então vai ficar seno de menos x, e vai ser menos x, e vai ser aqui, né, seno de x sobre cosseno de x, no caso, seno de menos x sobre cosseno de menos x, porque o menos x é o argumento que está entre 0 e r. Entre 0 e r vale essa propriedade, essa relação, né, essa desigualdade. Aí daqui a gente fazendo a mesma conta, né, dividindo por seno de menos x é positivo ou negativo? Positivo, porque menos x é positivo. Então fica a mesma coisa, fica 0 menor que 1 menor que menos x sobre seno de menos x menor que 1 sobre cosseno de menos x. Aí, de novo, a gente toma o inverso, porque a gente só tem números positivos aqui. Tomando o inverso, vamos ter o quê? Vamos ter 1, aí muda a desigualdade, maior do que seno de menos x sobre menos x, que por sua vez é maior que o cosseno de menos x. Aí agora a gente elimina esse menos x. Olha só. Seno de menos x é igual a menos seno de x. Então vai ficar 1 maior que menos seno de x dividido por menos x. Maior, cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, porque o cosseno é par. E o seno é ímpar. Aí fica cosseno de x aqui. Aí esse menos aqui, com esse menos dá mais. Então isso fica que o cosseno de x é menor do que o seno de x sobre x, que por sua vez é menor do que 1. Então esse daqui também está válido. A gente tem tanto para x à esquerda do zero e x à direita do zero, que vale essa desigualdade aqui, né? Aí a gente usa o teorema do confronto, né? Como o limite, quando x tende a zero do cosseno de x, que é a função da esquerda, é igual ao limite quando x tende a zero de 1, que é a função da direita, isso aqui é igual a quanto? É igual a 1, né? Cosseno de zero é 1. Então, pelo teorema do confronto, da aula passada, teorema do confronto, limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é igual a 1.
Então a gente vai fazer isso, a gente vai usar esse limite fundamental para resolver várias questões e exercícios agora, né? Da seção 3.8. Então vamos lá, o exercício 3.8 é o limite da tangente de x sobre x quando o x vai para zero. Como é que eu resolvo isso? Eu quero que envolva o limite fundamental. Sempre eu vou querer que envolva esse limite fundamental. Então eu vou ter que fazer com que apareça um seno, né? Então vamos lá. Para aparecer um seno aqui, a gente faz o quê? Transforma a tangente em seno sobre cosseno. Então, esse é o limite quando x tende a zero do seno de x. Deixa eu colocar exatamente onde está a tangente. Vai ficar seno de x sobre cosseno de x. Tudo isso dividido por x, certo? Aí aqui a gente tem uma divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fica o limite quando x tende a zero do seno de x sobre x. Sobre x não, né? Pode ser sobre x, mas sobre seno de x sobre cosseno de x. Vezes o inverso da de baixo. 1 sobre x. Aí agora você organiza, né? Organiza esses termos. Fica o seno de x junto com x, porque é conveniente para a gente, que é um limite que a gente conhece, vezes 1 sobre cosseno de x. O que que acontece? Esse aqui é o limite fundamental. O limite do produto é o produto do limite. E esse daqui é uma função contínua. Você pode aplicar o limite em cima e embaixo, de cima dá 1, e o de baixo dá cosseno de zero, que também é 1. Então, esse aqui vai para 1 e esse aqui vai para 1. Então, fica 1 vezes 1. Isso aqui dá 1. Né? Limite. Esse primeiro limite ele tende a 1, porque é o limite fundamental, e o segundo limite ele tende a 1, porque são duas funções contínuas no numerador e no denominador que vão para 1, certo? A gente tem o item B, o limite, quando x vai para zero, de x sobre seno de x. Eu quero que apareça o quê? Seno de x sobre x. Então, o que é que eu faço aqui? Ó? Repara o seguinte, a gente tem uma fração. Quando a gente tem uma fração, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por qualquer número. Inclusive, a gente pode multiplicar por fração em cima e embaixo. Quando a gente multiplica por 1 sobre um número, no caso uma fração, né, vamos supor, multiplicando por 1 sobre A, uma coisa assim, a gente na verdade está dividindo tudo por A. A gente pode dividir, né, tudo por um número, em cima e embaixo. E a gente vai usar muito isso nos outros limites que vão vir, o limite no infinito. Então a gente divide em cima e embaixo por x. Então dividindo em cima por x dá 1. E dividido embaixo por x vai dar o quê? Vai dar seno de x sobre x. Ah, meu amigo. Aí vai dar certo, ó, porque em cima o limite é 1 e embaixo o limite é o limite fundamental, que vai para 1. Que vai para 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, que dá 1. Certo? Aí a gente tem agora o item C, seno de 3x sobre x quando x é para zero. Né? Essa daqui a gente faz aquela substituiçãozinha. Porque o que é que eu quero? Eu quero que o seno de um argumento sobre esse mesmo argumento quando esse argumento vai para zero. Então, multiplique em cima e embaixo por 3. Por quê? Porque o argumento do seno é 3, então aqui tem que aparecer um 3. Multiplica aqui por 3 e em cima também. Né? Então, a gente multiplica em cima e embaixo pelo número 3. Aí vai ficar o limite, quando x tende a zero, do seno de 3x sobre 3x. Só que eu multipliquei embaixo por 3, eu tenho que multiplicar em cima também. E esse multiplicar em cima eu posso colocar já em evidência o 3 aqui. Aí você faz uma substituição, fazer aqui y igual a 3x. Aí então esse limite aí ele vai ser igual a quê? Vai ser igual ao limite quando o y vai para zero, porque quando o x aqui vai para zero, o y vai para zero. Fazendo a substituição, a gente já viu como é que faz isso. Vai ficar o 3 permanece, então permanece o 3 aqui. O limite eu já coloquei. É o seno de 3x, só que 3x agora é y,
dividido por 3x, que 3x agora é y. Olha, eu tenho um limite quando o y vai para zero de seno de y sobre y. Isso é o limite fundamental. Esse limite é 1. Então vai ficar 3 vezes 1. No caso, vai ficar 3, né? Então isso aí é igual a 3. O limite disso é igual a 3. Aí a gente tem o item D, né? No item D, a gente tem seno de x dividido por x menos π, que x tende a π. A primeira coisa que vem em mente é o quê? O seno de x já está na sua forma, né? Eu gostaria só que aparecesse um x aqui embaixo para usar o fundamental. Só que o limite fundamental, o x ele tem que tender a zero. E a gente tem aqui que o x está tendendo a π. Então, eu tenho que fazer esse x tender a zero. Você faz uma substituição para que a sua variável agora tenda a zero. Como é que minha variável vai tender a zero? Você faz y igual a x menos π, né? Quando o x tende a π, o y tende a zero. Deixa eu colocar aqui, ó, x tende a π, implica que y tende a zero, né? E x menos π tende a zero. X menos π tende a zero e o y é igual a x menos π. Então, fazendo a substituição, esse limite vai ser igual ao limite, quando o y tende a zero, do seno de x. Quem é x aqui? Você isola, passa o π para o outro lado, somando, vai ficar x igual a y mais π. Y mais π. Vai ficar y mais π. Tudo isso dividido por y. Pronto, beleza. O meu limite tem a variável tendendo a zero. A parte de baixo aparece a variável y, só que o que está dentro do argumento é y mais π. E agora, o que é que eu faço? Agora você usa o seno da soma. Lembra do seno da soma? Seno de A mais B. Seno de A mais B é seno A. Deixa eu fazer aqui direto, você lembra? Y tende a zero. É seno de y mais π. É seno do primeiro vezes cosseno do segundo mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Tudo isso dividido por y. E agora, como é que eu resolvo? Alguns seno, um cosseno e um cosseno aqui a gente conhece. Então não tem desespero, né? Y tende a zero. Seno de y, não sei. Cosseno de π, cosseno de π. Aí você pensa aí, π é meia volta, está do lado esquerdo do arco, então é menos 1. Beleza, então vai ficar seno de y negativo. Né? Já já eu coloco um parênteses aqui. Aí seno de π, quem é seno de π? Seno de π não tem valor, né? É zero. Então vai ficar o quê? Mais 0 vezes cosseno de y, tudo isso dividido por y. Aqui chave, né? Lembrando que esse sinal aqui, ó, ele está só no seno. Aí vai ficar limite quando y tende a zero. Aí vai ficar só o menos aqui, ele vai para fora, né? Vou colocar aqui assim ainda. Seno de y sobre y. Essa parcela aqui deu zero. Sobrou só essa, certo? Aí isso aqui a gente usa a propriedade do menos, ele sai do limite. Aí o y vai para zero. Fica seno de y sobre y. Isso aqui resulta igual a 1. Só que tem um sinal de menos aqui fora. Aí fica menos 1. Né? Esse limite aqui é o fundamental. Então fica menos 1. E a gente tem agora o item E. Limite quando x ao quadrado sobre seno de x. A gente viu um parecido agorinha. Tava onde? Tava aqui, ó, no item B. A diferença é que o x agora ele está ao quadrado. Então a gente faz a mesma coisa? Faz. Porque eu quero que apareça o limite fundamental, então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir tudo por x. Quando eu divido a parte de cima por x, x ao quadrado, vou colocar o x ao quadrado sobre x. E na parte de baixo vai ficar seno de x
sobre x. Aí vai ficar o limite quando x tende a zero. X ao quadrado sobre x dá x. E o seno de x sobre x repete. Aí o limite vai para o numerador e o limite vai para o denominador. Quando a gente fizer essa propriedade de limite, o limite de baixo é o fundamental, resulta em 1. E o limite de cima, quando x vai para zero, é zero. Então fica 0 sobre 1 dá zero. Aí a gente tem agora o item F. No item F tem 3x ao quadrado sobre tangente de x vezes seno de x. Dá para ver que a gente tem que fazer aparecer seno, né? Tem tangente aqui, não sei nada sobre tangente. Então vamos fazer aparecer seno. Seno de x. Então vai ficar o quê? Ó? Limite, quando x vai para zero. Aí repete 3x ao quadrado. Vai ficar seno de x sobre cosseno de x. Aí vezes o seno de x. Pronto, peguei a tangente e transformei em seno sobre cosseno. Primeira coisa que eu pude fazer, né? Aí agora, né, que vai ficar o limite, quando x vai para zero. Aí tem várias maneiras de fazer. Você pode fazer assim, com esses quocientes, ou você pode organizar isso. Vou só organizar aqui, ó. 3x ao quadrado. Aí vai ficar seno de x vezes seno de x dividido pelo cosseno de x, né? Vamos organizar essa fração para a gente ficar com o produto. Vai ficar o limite quando x tende a zero. Como é que eu organizo? Repete a primeira e multiplica pelo inverso. Aí vai ficar 3x ao quadrado, é a primeira, vezes a inversa da segunda. A divisão é essa daqui, a divisão original. Certo? Aí o inverso vai ser o quê? Cosseno de x sobre seno de x vezes seno de x. Certo? Aí a gente organiza isso aqui de novo. Eu faço vários passos, né? Aí vou colocar o limite aqui que interessa mais, que é o 3x quadrado, primeiro, seno de x vezes seno de x, e o que vem depois, tem menos interesse, é o cosseno de x. Aí agora, ó, aqui, ó, nesse limite aqui, a gente tem uma situação parecida com o que a gente já viu. Então eu vou dividir tudo por x duas vezes. Dividir por x duas vezes significa dividir por x ao quadrado. Então fica o limite quando x vai para zero. Quando eu dividir por x ao quadrado, aqui em cima fica 3. Aí eu divido a parte de baixo por x duas vezes. Eu divido o primeiro por x, fica seno de x sobre x. Aí divido o outro por x também, fica seno de x sobre x. E aqui vai ficar o cosseno de x. Vamos lá. A gente aplicando o limite aqui, o limite de 3 é 3. O limite disso aqui dá um produto. O limite do produto do limite. Esse primeiro aqui é para 1, fundamental. O segundo limite vai para 1 também, fundamental. E esse daqui é contínuo, pode aplicar direto. Limite quando x tende a zero, cosseno de zero, que também é 1. Então vai ficar tudo certo, né? Para aplicar o limite. Então vai ficar o quê? 3 dividido por 1 vezes 1, que é o fundamental, vezes 1, que isso aqui dá 3, certo? Aí a gente tem o item G agora, né? O item G a gente faz a mesma coisa, mesma ideia, né? A gente faz aparecer aí o seno, quando tem tangente, e depois procura usar o limite fundamental. Então, isso aqui vai ficar o limite, quando o x tende a zero, tangente de 3x vai ficar o quê? Seno de 3x sobre cosseno de 3x. Aí a divisão é essa daqui, dividido pelo seno de 4x. Aí a gente organiza isso aqui, que é o limite quando x tende a zero. Repete o primeiro, seno de 3x sobre cosseno de 3x e multiplica pelo inverso do segundo, seno de 4x, vezes aqui, né?
Ver se dá certo. Aí vamos lá, limite, quando x tende a zero, aí o seno de 3x eu quero que apareça 3x embaixo, né? Então vamos fazer aparecer. Para fazer aparecer, eu tenho que multiplicar e dividir por 3x. Então vamos lá, multiplicar aqui, ó, 3x, eu vou colocar entre parênteses, 3x. Pronto, vai ficar seno de 3x sobre 3x. E aqui eu vou colocar o cosseno de 3x para ele não ficar sobrando. Pronto. Aqui eu tenho um limite fundamental após uma substituição. Aí eu tenho seno de 4x aqui, ó. Eu tenho que fazer aparecer também, né? Com 4x na parte de baixo. Então eu divido aqui, ó, 1 sobre 4x dividido por seno de 4x sobre 4x. Então apareceu aqui, ó, fundamental esse e esse são fundamental. O que me resta é organizar o restante, né? Então vamos organizar esse restante para não ficar feio. E esse organizar é mexer com esse e esse que aumentou aqui, resolver esse, esse acréscimo, né? Que ficou sobrando aí. Então limite quando x tende a zero. Aí eu vou colocar o limite fundamental primeiro. Ó, vou colocar primeiro, porque o produto, a do produto não altera o resultado, né? Ela é comutativa. Então, vou colocar esse aqui primeiro e o outro primeiro também, ó. 1 sobre seno de 4x sobre 4x. Pronto. Aí, o que foi que sobrou aqui, ó? Se você reparar bem, sobrou 3x sobre cosseno de 3x e sobrou 1 sobre 4 sobre 4x. Então, esse x aqui cancela com esse x aqui, ó. Dá certo demais, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? Esse limite aqui, ó. Limite, quando x tende a zero, aí seno x sobre 3x, 1 sobre seno 4x sobre 4x, vezes, esse x cancela com esse x, e vai ficar o quê? 3 sobre 4, né? E aqui no 4 abaixo fica 1 sobre cosseno de 3x, né? Quando você aplicar o limite, isso aqui não é o limite fundamental de cara, não, mas é o limite fundamental quando você faz uma substituição, né? Então, como consequência do que a gente já fez, deixa eu olhar aqui qual foi a questão que a gente fez que tinha isso. Foi essa daqui, ó. Como consequência, isso daqui, ó, vai para 1, certo? Isso aqui vai para 1. Foi feito aqui. Basta você fazer y igual a 3x. Do mesmo jeito, vale com 4, vale com qualquer outra. Certo? Por quê? Porque o x tendendo a zero aqui, o 3x vai para zero também. Se o x é para zero, o 3x é para zero. Então, esse primeiro aqui, pelo que a gente já fez, isso aqui dá limite 1. Aí o segundo dá limite 1 também, que é 1 sobre 1. Isso aqui é 1. Aí 1 dividido para 1 dá 1. Eu vou colocar aqui 1 sobre 1. Aí fica vezes 3 sobre 4, vezes 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. 1 sobre 1. Então, isso aqui, ó, 1 é neutro na multiplicação e divisão, isso aqui sobra apenas 3 sobre 4. Aí a gente tem o item H. O item H é interessante, que ele acaba seguindo outro padrão. Por quê? Porque a gente tem 1 menos cosseno de x sobre x. Como é que eu envolvo o seno de x aqui nessa conta, né? Se a gente reparar bem, a gente pode envolver o seno de x fazendo aparecer o cosseno ao quadrado. E eu faço aparecer o cosseno ao quadrado multiplicando tudo isso pelo conjugado. Então, o conjugado de 1 menos cosseno de x é 1 mais cosseno de x, dividido por 1 mais cosseno de x. Tá certo? Porque quando eu multiplico pelo conjugado, nesse caso aqui, eu faço aparecer 1 menos o cosseno ao quadrado de x.
Aí vai ficar o quê? Limite, quando x tende a zero. Aí na parte de cima vai ficar o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E na parte de baixo vai ficar x, que multiplica 1 mais cosseno de x. Aí nessa parte de cima aqui, você tem que se lembrar de quê? Você tem que se lembrar que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? A relação fundamental da trigonometria. Aí você pega esse cosseno e passa para o outro lado, aí vai ficar o quê? Pega o cosseno e passa para o outro lado. Aí vai ficar que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? O seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Fica exatamente essa relação que a gente conhece. Então, na parte de cima, a gente tem o seno ao quadrado de x aparecendo explicitamente. Esse aqui é o limite, quando x vai para zero, do seno ao quadrado de x sobre x 1 mais cosseno de x, certo? Agora sim eu tenho seno, né? Se eu tenho seno, eu faço o quê? Divido o seno em duas partes. Então vai ficar o limite, quando x tende a zero, do seno de x, aí eu vou colocar aqui, ó, sobre x, que já é nosso limite fundamental, vezes o seno de x, dividido pelo que sobrou aqui na multiplicação, 1 mais cosseno de x. Já posso aplicar o limite? Posso. Esse aqui é o fundamental da 1 e esse aqui dá 0. E aqui na parte de baixo não tem nenhum problema que vai dar 2, né? Então vai ficar 1 vezes 0 sobre 2. Isso aqui vai dar 0, certo? Aí agora a gente tem o item I, né? Limite quando x tende a π sobre 2 de 1 menos seno de x, 2x menos π. Lembrando, né? Para usar o limite fundamental, a gente tem que fazer o quê? Fazer com que a variável independente tenda para zero. Então, para que a variável independente tenda a zero, a gente faz uma substituição aqui, porque o x está em π sobre 2. Então, como é que eu faço um y tender a zero? Quando o x vai para π sobre 2, x menos π sobre 2 vai para zero. Então, vou fazer x menos π sobre 2 como sendo o y, certo? Aí, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter, multiplicando tudo por 2, vai ter que 2y igual a 2x menos π. Não é isso? Pronto, então vamos lá. Esse limite vai ser igual y indo para zero, de 1 menos o seno de x, mas quem é x? X, aqui, ó. Isola o x aqui, dá y mais π sobre 2, né? Y mais π sobre 2. Tudo isso dividido por 2x menos π. Quem é 2x menos π? Aqui, ó. Exatamente 2y. Exatamente 2y. Aí a gente resolve esse limite aqui. Resolver esse limite é a mesma coisa de resolver o outro. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Limite. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o quê? Usar o limite não, o seno da soma, né? Então deixa eu colocar abaixo, que aí não cabe não. Limite, quando y tende para zero, seno da soma vai ficar 1 menos, abrir aqui um colchete, seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, aí mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Fechou. Tudo isso dividido por 2y. Aí vamos lá. Esse aqui vai ficar o limite quando y vai para zero. 1 menos. Aí seno de y é seno de y mesmo. Coloca aqui, seno de y. Aí cosseno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2, é zero, não é isso? Cosseno de π sobre 2 é zero. Você vai lembrar do ciclo trigonométrico.
Fazer aqui, ó. Aqui é o cosseno e aqui é o seno. Π sobre 2 é aqui, ó. Então, aqui, nessa parte de cima, cosseno é zero. Menos, né? Que o menos de fora influencia em tudo. Seno de π sobre 2, se o cosseno é zero, seno de π sobre 2 é 1, né? Vezes cosseno de y. Oxe, como deu legal. Dividido por 2, y. Aí isso aqui vai ser igual ao limite quando y tende a zero. Esse primeiro aqui deu zero, aí fica 1 menos cosseno de y dividido por 2y. Não é isso? Aí eu coloco esse 2 em evidência, aí fica o limite, né? 1 sobre 2 de 1 menos cosseno de y sobre y. E aí, como é que a gente faz esse? Como é que a gente faz esse agora? Porque não dá para você aplicar. Se você aplicar o zero aqui, cosseno de zero é 1, fica 1 menos 1 dá zero, e a parte de baixo dá zero. A gente zero dividido para zero não pode. Então a gente faz o quê? A gente faz o seguinte: olha a questão anterior. É exatamente o mesmo limite, ó. 1 menos cosseno de x sobre x. 1 menos cosseno de y sobre y. Então, daqui para frente, esse limite aqui a gente já fez. Está feito aqui na questão anterior. Que ele deu quanto? Deu zero. Então, usando a questão anterior, isso aqui vai ser 1 meio vezes zero. Isso aqui dá zero, né? Usando a questão anterior, que é a questão, o item H. Usando, tá aqui H. Certo? Aí, se você não tivesse feito o item anterior, aí você faria tudo de novo. Tá feito aqui, ó. Acabei de fazer, né? Então, você faz essa conta aqui tudo de novo. Substituiçãozinha e tchau. Aí a gente tem o item J. O item J é uma pegadinha, né? Porque você está fazendo questões que envolvem a relação fundamental. Aí você chega no item J, ele tem que envolver a relação fundamental. Tem um x, eu tenho seno de x, aí você faz o quê? Eu vou fazer errado aqui, ó. X tende a zero é seno de 1 sobre x. Aí você pode dividir em cima e embaixo por x. Se você dividir em cima por x, x desaparece. Se você divide embaixo por x, é 1 sobre x. Aí você pensa, ó, seno de 1 sobre 1 sobre x. Isso aqui dá 1. Não, tá errado, né? Tá errado por quê? Porque isso aqui só daria 1 se fosse 1 sobre x tendendo a zero. Mas não é 1 sobre x que está tendendo a zero, é o x que está tendendo a zero. Então isso aqui não dá 1. Aí a pessoa cai na pegadinha, né? Então como é que faz? Muito simples, não precisa nem usar o fundamental. Isso aqui é igual a zero, né? Por quê? Porque essa segunda aqui é limitada, a gente até já fez essa questão no outro vídeo. Isso aqui é limitada, que é menor ou igual que 1, e o x ele vai para zero, né? O limite quando x tende a zero de x é igual a zero. Se você tem duas funções multiplicando, uma vai para zero e a outra é limitada, então a multiplicação das duas vai para zero. A gente viu isso na aula passada ou atrasada. A gente tem agora o item L. O item L tem uma tangente aqui e na parte de baixo tem um x quadrado menos p quadrado. P é diferente de zero, x tende a p. Se x tende a p, eu quero que a variável tenda a zero, né? Para a gente usar o fundamental. Então, a gente faz a substituição. Y é igual a x menos p. Aí dá certo, né? Às vezes a gente tem medo de fazer, achando que vai dar errado, mas dá certo. Por quê? Quando x tende a p, x menos p tende a zero, mas x menos p é y. Então, y tende a zero. Beleza. Aí na parte de cima ficou tangente de x menos p. Quem é x menos p? É o y.
né? E na parte de baixo, eu tenho um x quadrado, e o que é que eu faço com esse x quadrado? Você vê a variável, essa letrinha aqui você deixa. Isso aqui é um número qualquer, que é diferente de zero. Você vê o que acontece com a variável em relação a y. Então, você isola aqui o x vai ser o quê? Y mais p, não é isso? E você eleva ao quadrado. Isso aqui ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado. Então, x ao quadrado é o quê? É y mais p ao quadrado, menos p ao quadrado. Então, vamos lá. O limite quando y tende a zero, porque tem que ficar tudo na variável y. Se você, só voltando aqui, ó, se você faz substituição e na hora de colocar o novo limite, se aparecer um x aqui, tá errado, né? Tem que estar tudo na variável y. Pronto, aí fica tangente. Quem é a tangente? É o seno sobre o cosseno. Seno de y sobre o cosseno de y. Tudo isso dividido por... Aí eu posso desenvolver esse quadrado perfeito aqui, ó. Y ao quadrado mais 2yp mais p ao quadrado menos p ao quadrado. Desenvolvi o quadrado perfeito. Aí isso aqui fica o limite quando o y tende a zero. Aí eu vou repetir aqui, ó, seno de y sobre o cosseno de y. Tudo isso dividido por, aí esse p aqui, ó, com esse p aqui dá zero. Zero na soma desaparece. Sobrou quem? Sobrou y ao quadrado mais 2yp. Aí isso aqui é igual, vamos lá, igual limite quando o y vai para zero. Aí a gente reescreve esse seno. Pode escrever o seno? Pode, não tem problema não. Vai ficar seno de y sobre o cosseno de y vezes o inverso, né, desse de baixo aqui, ó. Então, o inverso aqui é o quê? Y ao quadrado mais 2yp, certo? Vezes o inverso. Aí eu pego um y desse aqui emprestado e coloco em evidência, né? Eu pego ele para colocar ali debaixo do seno, para a gente poder usar o fundamental. Então, vai ficar o limite quando o y tende a zero, do seno de y sobre y. Coloquei um y aqui em evidência. Aqui a gente colocando em evidência ficaria y mais 2p. Não é isso? Colocando o y em evidência. Aí vai ficar aqui, ó, 1 sobre cosseno de y, e 1 sobre y mais 2p. Aí você agora aplica o limite fundamental. Esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 1, que é 1 sobre 1, e esse daqui, o y vai para zero. Então, esse aqui vai para 2p. 1 sobre 2p. Então, esse aqui dá 1 sobre 2p. Tá certo? 1 vezes 1 vezes 1 sobre 2p. 1 sobre 2p. Pronto, agora a gente tem essa m. E essa m, como é que a gente faz? E se a gente fizer uma substituição x menos p, parece que não dá muito certo, né? Fazer y igual a x menos p. Parece que não dá muito certo. Y vai tender a zero, só que dentro do argumento aqui não vai dar certo para a gente substituir. Ou pode dar certo, né? Mais ou menos certo. Eu fiz assim, ó, faz y igual a x ao quadrado, p ao quadrado. Depois eu vou voltar e vou tentar fazer x menos p para a gente ver no que dá. Vamos lá, faz y igual a x quadrado menos p quadrado. Aí a gente vai ter o quê? Né? Se x tende a p, quando o x tende a p, x quadrado tende a p quadrado. Então, y tende a zero. Mesmo jeito. Então, y continua tendendo a zero. O que muda aqui é que a gente tem que isolar esse x. Então, vou isolar o x aqui. Ó. Vai ficar que x ao quadrado é igual a y mais p ao quadrado. Aí, vamos lá. Ó. Vou isolar ele aqui. Ó. X ele é o quê? Ele tende a p. Só isso. Tende a P, né? Ele é positivo, negativo? Não, ele só tende a P. E P é um número qualquer. Então, o X pode ser negativo ou positivo. Então, quando eu extrair a raiz aqui, vai aparecer o quê? O mais ou menos. Raiz de y mais P ao quadrado. Eu vou ter 2
Dois casos, um positivo e um negativo. Vou colocar os dois casos ao mesmo tempo aqui, mais ou menos. Pronto. Certo? Então, esse limite aí, ele vai ser igual ao limite, se x tende a p, x tende a p aqui, ó. Quando você substituir por p aqui, vai ficar p quadrado menos p quadrado. Então, o y vai tender a zero, certo? O y tende a zero. Até para fazer essa continha. Então, o y aqui tende a zero, certo? Deixa eu fazer a continha, deixa eu ver se está certo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui em cima. X tende a P, se implica, porque teria que ser pela direita ou pela esquerda, mas x tende a P significa que x ao quadrado tende a P ao quadrado, né? Como se levasse ao quadrado os dois lados. Então, isso aqui implica que x quadrado menos P quadrado tende a zero. Isso aqui implica que é x quadrado menos P quadrado é y. Então, y tende a zero. Certo? Então, limite quando y tende a zero. Aí vai ficar o seno. E está dentro do seno eu chamei de y. Então tá ok. E o que está aqui na parte de baixo é o x aqui, ó. Então vai ficar mais ou menos, olha que coisa feia, mais ou menos y mais p ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, menos p. Coisa feia, né? Coisa meia mal assombrada. Certo? Aí o que é que eu faço aqui? Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado. Conjugado aqui é duas situações ao mesmo tempo, que eu já estou fazendo as duas situações ao mesmo tempo, mais ou menos, né? Y mais p ao quadrado menos p. Aí preste atenção no seguinte, ó. Se for positivo, se for mais aqui, vai ficar raiz de y mais p ao quadrado menos p. Quem é o conjugado se ele for positivo? O conjugado vai ser raiz de y mais p ao quadrado mais p. Esse é o conjugado que eu vou multiplicar aqui, ó. Aí, se for negativo, menos raiz de y mais p ao quadrado menos p. Se for negativo, o conjugado vai ser o quê? O conjugado vai ser positivo. O conjugado vai ser positivo, certo? Se você colocar o menos em evidência, aí vai ficar a raiz de y mais p ao quadrado, positivo o primeiro e o segundo negativo, certo? Então tem esses dois casos aqui, ó. Esse mais ou menos aqui, ó. Se for mais, aí você vai ter esse conjugado aqui. Deixa eu ter esse conjugado aqui. Aí, se for menos, você vai ter esse conjugado aqui. Então, qual é a diferença dos dois? Mais ou menos. Mesma coisa, né? Se for mais, vai ser mais aqui no meio. Se for menos, vai ser menos aqui na parte de baixo. Certo? E com essa salva de colocar o menos em evidência, né? Coloco o sinal aqui e o menos em evidência. Então, eu acho que é melhor, mais compreensível dividir nos dois casos, né? Deixa eu dividir nos dois casos, é rapidão. Ó, vamos lá. Vamos pegar o caso em que ele é positivo. Pronto, pegar o caso em que ele é positivo. X maior que zero. Então, esse limite lá vai ser igual a esse, ele é maior que zero. Então, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Então, vai multiplicar por y mais p ao quadrado, fica mais compreensível. Mais p dividido por y mais p ao quadrado mais p. Se eu estou pegando x maior que zero, significa que x tende a zero, y tende a zero pela direita, não é isso? Né? X é maior que zero. X é maior que zero? Não, desculpa. X é maior que zero. X é maior que zero. X é maior que zero. Não, o y tende a zero, porque o y ele não depende do x nessa situação. Vamos lá, então, se o x é maior que zero, limite quando o y tende a zero sendo de y, sobre isso aqui, tará. Multipliquei pelo conjugado, vai ficar o limite, né? Quando o y tende a zero, aí vai ficar o seno de y vezes tudo isso aqui, y mais p ao quadrado, mais p. Aí na parte de baixo,
A gente tem o quê? Multipliquei pelo conjugado. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai ficar y mais p ao quadrado, né? Menos p ao quadrado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai ficar só y, então. Então fica o limite, quando o y tende a zero, do seno de y sobre y, vezes isso aqui, ó, que é o conjugado. Certo? Então, se o y tende a zero, aí como o y é maior que zero, a gente faz essa conta aqui, ó, né? Esse primeiro limite, ele é o limite fundamental, então ele dá 1 vezes, e o segundo vai ficar raiz, o y está tendendo a zero, então vai raiz de p ao quadrado, mais p, tudo isso dentro do parênteses. Quem é a raiz de p ao quadrado? Módulo de p, mais p. O p é positivo ou negativo? Como o x ele é maior do que zero e o x tende a p no limite original, então está tendendo a p, o x é positivo, então no máximo o p é zero, no máximo. Então o p ele é maior ou igual do que zero. Então isso aqui é p mais p. É maior ou igual do que zero, módulo de p é igual a p. Então isso aqui dá resultado 2p. Aí você faz o caso em que x ele é negativo. Se o x é negativo, então você pega essa parte negativa aqui, ó, de menos, certo? Quando você pega essa parte de menos, vai ficar o quê? Vai ficar o limite, quando o y tende a zero, do seno de y sobre menos raiz de y mais p ao quadrado, né? Menos p. Aí a conta é a mesma, né? A gente coloca esse menos em evidência e multiplica pelo conjugado. Vai ficar o quê? Menos limite, quando o y tende a zero, do seno de y, dividido por raiz de y mais p ao quadrado, mais p. Eu coloquei o menos em evidência. Então, multiplicando aqui pelo conjugado, o conjugado agora mudou, vai ser com sinal de menos, menos p, dividido por raiz de y mais p ao quadrado, menos p. Aí agora, igual ao limite, quando o y vai para zero, tem um menos aqui fora esperando. Na parte de cima vai ficar o seno de y. Na parte de baixo, quando a gente fizer o conjugado, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o conjugado. Aí p quadrado menos p quadrado cancela de novo. Vai sobrar apenas o y. E na parte de baixo vai ficar raiz de y mais p ao quadrado menos p. É isso? Aí esse primeiro aqui é o limite fundamental, dá 1. Então fica menos 1 com menos de fora. E esse segundo aqui, aplicando o limite quando o y tende a zero, fica raiz de p ao quadrado menos p. Tá certo? Aí só que quem é a raiz de p ao quadrado? Se o x é menor do que zero e o x tende a p, então o p ele é menor ou igual do que zero. Ele é no máximo zero. Então raiz de p é módulo de p, né? E o p aqui vai ser negativo. Negativo ou zero. Então vai ficar menos p, menos p. Menos p, menos p, menos 2p. Menos 2p vezes menos 1, 2p. Então, tanto para x positivo quanto para x negativo, o resultado deu 2p. Então, o limite é 2p. Se você fizer a substituição, como eu falei, igual a x menos p, também vai dar certo. Deixa eu fazer aqui para a gente ver. Fazer a outra substituição para a gente ver como é que fica, né? Mesma ideia. Y é igual a x menos p. Eu vou fazer rapidão e você vê qual é melhor para você. Ó, y tende a zero, né? Tende a zero porque x menos p tende a zero, x tende a p. Aí vai ficar o seno, que é o x ao quadrado. Quando você isolar o x ao quadrado aqui, a gente já fez essa conta, é x mais p ao quadrado, aí menos p ao quadrado. Isso dentro do seno, dentro do argumento do seno. Aí na parte de baixo a gente vai ter apenas o y. Na parte de cima a gente vai ter o limite, quando o y tende a zero, do seno. Aí você desenvolve esse quadrado perfeito. Quando você desenvolver, vai ficar quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes
O segundo é y, né? Eu coloquei um x aqui, ó, foi nas carreiras. É um y. Y, y, y. Y, y. Pronto. Aí vai ficar p ao quadrado. P ao quadrado menos p ao quadrado dá zero. Então fica isso aqui, ó. Tudo isso dividido por y. Aí você desenvolve aqui o seno da soma. Parece que é mais fácil assim mesmo. Você desenvolve aqui o seno da soma. Ele vai ficar seno de y ao quadrado, seno do primeiro, vezes o cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro, pode ser seno do segundo, vou colocar seno do segundo, seno do segundo, vezes cosseno do primeiro. Tudo isso dividido por y. Por y. Aí você organiza aqui esses limites para poder usar o fundamental. Limite fundamental. Vai ficar, ó, seno de y ao quadrado sobre y. O y vai para a primeira soma e o y vai para a segunda soma também. Certo? Aí aqui, vezes o cosseno de 2yp. Dois limites. Limite, quando o y tende a zero, é do seno de 2yp. Dividido por y vezes o cosseno de y ao quadrado. Cosseno de y ao quadrado. Para que isso aqui seja o limite fundamental, na parte de baixo tem que aparecer o y ao quadrado. E para aparecer o y ao quadrado, eu tenho que multiplicar por y. Multiplicando por y aqui e aqui, ó. Pronto, agora deu certo. Vai ser o fundamental. Aí agora esse outro aqui. Para que esse limite aqui seja o fundamental, abaixo tem que aparecer o mesmo argumento. Então vai ser 2p que tem que aparecer. Então a gente multiplica por 2p. Vou colocar aqui fora, 2p. Então vamos lá. A gente aplicando o limite, esse aqui dá zero. Esse aqui dá zero, que é o y, quando tem dá zero. Esse aqui dá 1, que é o fundamental, após uma substituição, né? Aí esse aqui dá 1, que é o cosseno de zero. Cosseno de zero dá 1. Aí mais esse daqui dá 1, que é o fundamental, só que tem um 2 aqui fora, fica 2. 2p, né? Fora. Aí vezes 1, vezes esse aqui que dá 1 também, porque é o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. Então, o primeiro aqui dá zero, na soma, zero. E a segunda parcela dá 2p. 0 mais 2p, 2p, né? Assim é bem mais fácil do que o caso anterior. Aí a gente tem o item n, né? No item n a gente tem esse limite com esse seno da soma, esse seno com esse quociente, né? A primeira coisa que vem em mente é desenvolver o seno da soma aqui, que é exatamente o que a gente vai fazer. Então, vamos desenvolver. Limite quando x tende a zero. Vamos lá, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, menos seno de 1 sobre x. Só desenvolvi o seno da soma. E na parte de baixo aparece um x, né? A nossa esperança é que esse x seja para a gente usar o fundamental, o limite fundamental. O limite quando o x vai para zero. E agora eu faço o quê? Dá para a gente colocar aqui seno de x em evidência. Né? Seno de x aparece aqui, ó, seno de 1 sobre x aqui e aqui. É ele que não dá muito certo para usar o fundamental, que é 1 sobre x, né? Então vamos colocar ele em evidência, vai ficar, ó, seno de x ao quadrado, cosseno de 1 sobre x, mais seno de 1 sobre x, colocando em evidência, vai sobrar o quê? Cosseno de x ao quadrado menos 1. Abriu, fechou? Pronto, só coloquei em evidência. Dividido por x, né? Dividido por x. Agora eu pego e divido em dois limites. Divido em dois limites. Vai ficar o limite quando x tende a zero. Aí vou colocar o x por parte de baixo aqui, ó. X ao quadrado
cosseno de 1 sobre x dividido por x. Mais o limite, quando x tende a zero, do seno de 1 sobre x, cosseno de x ao quadrado menos 1. Tudo isso dividido por x, né? Por x. E agora, a gente faz o quê? Eu quero usar o fundamental nesse primeiro. O segundo dá para ver que não dá para usar o limite fundamental. Então, eu vou usar no primeiro. Para usar o limite fundamental no primeiro, tem que aparecer aqui embaixo um x ao quadrado. Então, eu multiplico em cima e embaixo por x. Vai ficar o limite, quando o x vai para zero, de x seno de x ao quadrado sobre x ao quadrado cosseno de 1 sobre x, certo? Tem um limite fundamental aqui que é 1, certo, né? Aí mais esse outro aqui a gente repete, limite, quando x tende a zero, do seno de 1 sobre x, cosseno de x ao quadrado menos 1. Tudo isso dividido por x, né? Tanto faz a divisão, tá em todos ou só nesse último? Mesma coisa. Vou colocar todo aqui, ó, pá, fiz, né? E agora, o que que a gente faz, né? O que que a gente tem que fazer aqui é argumentar. É argumentar os limites, né? A gente está bem separadozinho, basta só a gente entender. Quem vai para zero, né? E quem não vai para zero. E veja só, a gente tem um limite aqui cosseno de 1 sobre x e seno de 1 sobre x, multiplicando os dois limites que a gente está tentando resolver. Esses carinha aqui, eles não prestam para resolver limite. Ele só serve para resolver limite se o outro limite que está multiplicando for para zero. Então vamos lá, a primeira coisa, esse daqui, ele vai para zero quando x vai para zero? Vai. Por quê? Porque esse primeiro é o fundamental, ele vai para 1, e o outro é x e vai para zero. 0 vezes 1, 0. Então os dois vão para zero. Então você tem o quê? Você tem um limite de uma multiplicação entre duas funções, em que essa daqui ela vai para zero, né? E essa daqui é limitada. Então, o produto das duas vão para zero. Uma vai para zero e a outra é limitada. Certo? Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Uma vai para zero e a outra é limitada. Então, essa primeira aqui está feita. Porque uma vai para zero e a outra é limitada. Aí, essa daqui, ó, eu tenho essa que é limitada e eu quero que a outra vá para zero. Essa daqui, ó. Essa daqui tem que ir para zero para resolver o meu problema. Então, vamos lá. Primeiro, vejamos que o limite, quando x tende a zero, de x seno de x ao quadrado sobre x, né, é igual a zero, né? E essa função aqui é seno ou é cosseno? Cosseno. Essa função aqui, ó, cosseno de 1 sobre x, ela é menor ou igual que 1. Logo, esse primeiro limite aqui, uma é limitada e a outra vai para zero. X ao quadrado, cosseno de 1 sobre x, logo isso aqui é igual a zero. Argumentei o primeiro, então o primeiro vai para zero. Agora vamos para o segundo, né? Veja, e por outro lado não, que não é a mesma coisa não, né? Não é o mesmo, faz parte da mesma parte não, né? Vejamos agora, vejamos agora que, vamos lá, o que que a gente vê? Agora, só ajeitar isso aqui, ficou feio. Vejamos agora que eu vou tentar resolver esse limite aqui que eu acabei de circular.
Limite quando x tende a zero é de quem? Cosseno ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado menos 1 sobre x. Se a gente usar um limite que a gente já fez, isso aqui dá zero. Por quê? Porque a gente viu que esse aqui, ó, deixa eu colocar aqui, esse aqui é zero. Limite quando x tende a zero é do cosseno de x menos 1 sobre x. Não foi zero? Deixa eu voltar aqui para ver se a gente vê em algum canto. Tá? Você faz com o mesmo argumento. Foi zero ou foi um? Tá, esse aqui foi zero. Esse aqui foi zero. 1 menos cosseno de x, né? Então vamos lá. 1 menos cosseno de x. Cosseno de x menos 1. É só trocar o sinal, né? Esse aqui foi zero. Então a gente vai usar esse aqui, que foi zero. Então esse de cima aqui, vamos usar esse aqui, que foi para não fazer de novo. Você pode fazer de novo. Como é que faz de novo? Multiplica pelo conjugado e resolve. Então vamos lá. Coloco o menos em evidência só para ficar igual. Aí limite quando x tende a zero. Aí eu tenho que aparecer embaixo o quê? O mesmo argumento. Então vai ficar cosseno de x ao quadrado menos 1 dividido por x. O x tem que estar ao quadrado, então a gente multiplica por x aqui, ó. Pronto. Então o primeiro, que é o x, dá zero. E o segundo também dá zero, pelo que a gente já viu. Então isso aqui dá zero, né? Logo, esse limite aqui, ó, é da função seno de 1 sobre x vezes cosseno x ao quadrado menos 1 sobre x é igual a zero. É importante que a gente aprenda, entenda cada limite, porque vai ser construído, né? Se você não entendeu esse limite aqui, que vai porque foi para zero, que é só multiplicar o conjugado e dá certo, aí você se perde aqui, né? Você não entendeu que um é limitado e o outro é para zero, não aprendeu a fazer o teorema do confronto, né? Então esse limite aqui é zero, né? Pelo que a gente viu. Se você não aprendeu, aí acaba dando errado. Não aprendeu o seno da soma. Ah, você está falando seno da soma aí, mas eu não estou só aceitando. Eu não estou entendendo muito bem o que é, não. Vá lá e olha o que é o seno da soma, cosseno da soma. Então, as ferramentas que a gente usa, a gente tem que saber decorar, né? Tem que saber de cor salteado, como diz. A gente tem o item O, né? O item O a gente faz a conta, né? Eu quero que apareça o limite fundamental. Então, vamos lá. Limite quando x tende a zero. Para aparecer o limite fundamental, o que é que eu faço? Eu divido tudo por x, né? Então, eu divido a parte de cima por x, vai ficar x sobre o x dá 1. Aí, seno de x sobre x. E na parte de baixo, x quadrado sobre x dá x. E seno de x sobre x. Aí, agora eu aplico o limite, propriedade limite, limite quociente, limite da soma. Então, acima vai ficar 1 mais 1, né, que é o limite fundamental, 1 mais 1. E na parte de baixo, o x tende a zero, então vai ficar zero. E o limite fundamental é 1, fica menos 1. Então isso aqui dá 2 sobre menos 1. No caso, isso aqui dá menos 2. Pronto. Aí a gente tem agora o item P, bem parecido, só que agora é tangente. Como é tangente, a gente tem que envolver agora o seno, né? Então a gente transforma o tangente seno sobre cosseno. Limite quando x tende a zero de x menos seno de x sobre cosseno de x. Tudo isso dividido por x mais seno de x sobre cosseno de x. Aí a gente resolve essa conta, né, para não ficar desse jeito. Tira o mínimo. Tirando o mínimo aqui vai ficar x cosseno de x menos seno de x. Tudo isso dividido por cosseno de x. Aí tem a fração grande. Aí vai ficar embaixo x cosseno de x mais
seno de x dividido por cosseno de x. Isso aqui é igual ao limite quando x tende a zero. Aí a gente tem cosseno de x na divisão dos dois. Você pode cancelar, né? Ou você repete o primeiro, multiplica pelo inverso e depois cancela. Então, na parte de cima vai ficar x cosseno de x menos seno de x. E na parte de baixo vai ficar x cosseno de x mais seno de x, certo? Então, a gente divide em cima e embaixo por x para que apareça o limite fundamental. Então, dividindo x cosseno de x por x, fica cosseno de x. Seno de x por x, fica seno de x sobre x. E na parte de baixo, vai ficar cosseno de x mais seno de x sobre x. Aplicando o limite quando x tende a zero, cosseno de zero é 1. Aí o limite fundamental aqui é 1. E no outro aqui, o cosseno de zero é 1. E o limite fundamental é 1. Então fica 0 sobre 2, que dá 0. Aí a gente tem o item Q. O item Q ele diz o seguinte, né? O limite quando x tende a 1 de seno de πx menos 1 sobre x menos 1. Faz uma substituição para que a variável vá para zero, né? Então você faz x menos 1. Vamos lá, né? X menos 1. Nesse caso aqui, x vai ser o quê? Vai ser y mais 1. Aí vai ficar o limite. Esse limite de cima é igual ao limite. Quando o y vai para zero, do seno. Aí o π que multiplica o x. Mas quem é x? Y mais 1. Então vai ficar yπ mais π. Distribuindo, né? Aí dividido por x menos 1. X menos 1 é o y. Então vamos lá. Limite. Quando y vai para zero. Aí você usa o seno da soma. Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Tudo isso dividido por y, certo? Aí vamos lá, isso aqui é igual ao limite quando o y vai para zero. Aí quem y de yπ, né? Seno de yπ. Não sei, é seno de yπ. Repete aí. Cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. É menos 1. Mais seno de π. Seno de π é zero. 0 vezes cosseno de yπ, que eu não sei quem é. Então, isso aqui vai ter que a segunda parcela é igual a zero e a gente resolve só a primeira. Vai ficar menos, a gente coloca o menos em evidência. Y indo para zero. Do seno de yπ sobre y. Eu quero que apareça o que aqui embaixo? Eu quero que apareça o mesmo argumento que está no y. Então, eu multiplico π em cima e embaixo. Aí, esse limite aqui, ó, é o fundamental. Limite fundamental. Certo? Após uma substituição. Mas a gente está omitindo essa substituição. Aí vai ficar o quê? Menos π vezes o limite fundamental, que é 1. Vezes 1. E esse resultado dá menos π. A gente agora vai para a questão 3. Questão 3 pede para calcular alguns limites, né? O limite quando x vai para p de seno de x menos seno de p sobre x menos p. A gente sabe, né? A gente já viu que a gente faz uma substituição em situação como essa. Então, a gente faz y igual a x menos p, porque eu quero que a variável tenda a zero. Então, fica o limite quando o y vai para zero. Aí, o seno de x, quem é x agora, depois da substituição? É y mais p, menos seno de p. Tudo isso dividido por y, certo? Então, vai ficar o quê? O limite quando y vai para zero e você usa o seno da soma aqui, ó. Seno de y vezes cosseno de y, vezes cosseno de y, vezes y. Aí vai ficar o quê? Limite quando y vai para zero. Aí você usa o seno da soma aqui, ó. Seno de y vezes cosseno de y, vezes cosseno de y. 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 Vezes cosseno de y
de P é mais seno de P vezes cosseno de Y. E menos seno de P. Eita, subiu. Seno de P aí. Tudo isso dividido por Y, certo? Aí isso aqui vai ficar igual ao limite quando o Y vai para zero. Aí o que que acontece? A gente pode pegar e dividir em dois limites, né? Colocando o seno de P em evidência, vai ficar o seno de Y, cosseno de P, primeiro limite, sobre Y, aí mais limite quando o Y vai para zero, aí coloca o seno de P em evidência, que é seno de P cosseno de Y menos tudo isso dividido por Y, certo? Cosseno de Y menos 1. Aí desse lado esquerdo a gente tem o quê? Que o limite, esse limite aqui, ele é o fundamental, ele dá 1. E fica cosseno de P, né? Então esse resultado aqui já resulta em cosseno de P. 1 vezes cosseno de P. Do lado direito, a gente já viu esse aqui, ó. Esse aqui dá zero. A gente viu lá atrás, né? Dá zero. Você multiplica pelo conjugado, tarará, e dá zero. Então, zero vezes esse aqui que é uma constante, né? Então, vai dar zero. Então, esse aqui sobra apenas cosseno de P. Tá certo? Eu usei aquilo que a gente já fez, para não fazer de novo. Aí a gente tem no item B a mesma situação, só que agora com o cosseno, né? Então, você faz novamente a substituição. Você faz y igual a x menos p. Aí esse limite aí vai ser o quê? Vai ser igual ao limite quando o y vai para zero, né, do cosseno aí de x. No caso, o x vai ser y mais p menos cosseno de p. Tudo isso dividido por y. Aí você usa agora o cosseno da soma. Vai ficar o limite quando o y vai para zero. Cosseno é cos de y, cosseno de P, aí é menos, né? Lembrando que cosseno da soma, você troca o sinal, se é mais fica menos, se é menos fica mais. Aí é seno do primeiro vezes o seno do segundo. E no outro aqui fica cosseno de P. Tudo isso dividido por Y. Então a gente faz a mesma ideia, a gente divide em dois limites, de tal maneira a gente coloca o cosseno de P, que é constante, coloca em evidência. Ele aparece aqui e aqui, ó. A gente coloca ele em evidência. Aí vai ficar o quê? O limite quando, quando o y vai para zero. Aí cosseno de P em evidência. No primeiro vai ficar cosseno de y. Viu? Fechou. E no segundo vai ficar menos 1. Aí fica cosseno de P. Isso na primeira soma. Tudo dividido por y. Aí mais o limite. Quando o y vai para zero, o que foi que sobrou? Sobrou apenas a outra parcela aqui, ó, seno de y, seno de p. Seno de y, seno de p. Tudo isso dividido por y. Esse seno de y, seno de p é negativo, né? Aí fica sinal negativo aqui, ó. Pronto. Aí vamos lá, que a gente já viu, ó. Esse daqui é para zero e esse aqui é constante. Então esse primeiro vai dar zero, certo? Pelo que a gente já viu. Esse primeiro dá zero. Aí esse outro aqui é 1 e esse aqui é constante. Então vai sobrar só 0 mais 0 mais 100 de P. No caso, menos 100 de P. 0 menos 100 de P. No caso, dá menos 100 de P. Certo? Agora a gente vai para o item C. Aí a gente tem a mesma situação, só que agora com a tangente, né? Primeiro a gente vai
transformar essa tangente em seno e depois faz a substituição. Pode fazer a substituição antes, mas eu acho que transformar primeiro é melhor. Então fica o limite quando o x tende a p. Tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Essa tangente de P nem precisa transformar, porque a tangente de P não envolve variável, né? Tangente de P e pronto. Posso até deixá-la aqui, né? Tangente de P. Mas vamos envolvê-la. Seno de P sobre cosseno de P. Tudo isso dividido por x menos P, né? Aí a gente tira o mínimo aqui na parte de cima. O mínimo é cosseno de P vezes cosseno de x. Aí vai ficar o quê? Limite quando x tende a P. Aí fica seno de x vezes cosseno de P menos seno de P vezes cosseno de x. Tudo isso dividido pelo mínimo que é cosseno de x vezes cosseno de P. Aí, que por sua vez está dividido por x menos P. Aí isso aqui vai ser igual, deixa eu descer aqui, igual ao limite quando x tende a P. Aí a gente repete o primeiro, multiplica pelo inverso, vai ficar seno de x, vai ficar seno de x, cosseno de P, menos seno de P, cosseno de x, né? Ah, então foi essencial desenvolver, porque apareceu aqui uma coisa que a gente conhece. O que é que a gente conhece? Essa expressão que eu acabei de escrever. Seno de x, cosseno de P, seno de P, cosseno de x. Isso é o quê? Isso é exatamente o seno da soma, não é isso? Na verdade, o seno da diferença. Tem um menos aqui no meio. E aqui vai ficar 1 sobre x menos p. Então, na parte de cima, a gente tem exatamente o seno da diferença. Seno x, cosseno p, seno p, cosseno x. Então, a gente tem que aprender a visualizar isso aqui, ó. Seno é o seno de x menos p. Toda a expressão de cima é o seno de x menos p. Então, eu posso colocar x menos p para cá, ó. No caso, eu volto atrás e digo que é essencial desenvolver a tangente, né? Para poder aparecer essa expressão aí, certo? Aí ficou isso aí. Aí agora sim a gente faz a substituição, né? Faz a substituição é o quê? Y igual a... Até que isso aqui a gente já fez, né? Poderia até já colocar o resultado. Só usar e colocar o resultado. Aí sobrar só a outra. Não é isso? A gente fez isso aqui, que dá quanto? Acho que dá 1. Mas enfim, faz substituição, né? X menos P. Aí isso aqui vai ficar o limite quando o y tende a zero. Vou resolver só o primeiro? Vamos resolver só o primeiro. Então faz a substituição aqui no primeiro. Então limite quando o x tende a P, deixa eu escrever aqui, ó. Limite quando x tende a P é do seno de x menos P dividido por x menos P é igual ao limite quando y tende a zero do seno de y sobre y. Ah, isso aqui é 1. Pronto, logo, né? Logo esse limite aqui vai ser o quê? Aqui na frente, esse limite aqui vai ser o quê? O primeiro é 1 e o segundo vai ser 1 sobre cosseno de P, cosseno de P. Cosseno ao quadrado de P, o cosseno de P, né? Vezes cosseno de P. O cosseno ao quadrado de P. Não é isso? Ficou imprensado aqui. Aí, o que é o cosseno de P sobre cosseno de P e cosseno de P no denominador?
É cosseno ao quadrado de P. E quem é o cosseno? 1 sobre cosseno de P, que a gente sabe. É secante quadrado de P, tá certo? Cosseno ao quadrado de P. Só ajeitando esse x aqui para baixo. Certo? Esse aqui foi para 1 e esse aqui foi para o cosseno. 1 sobre cosseno ao quadrado de P, que é a secante de P. Para finalizar, a gente tem o item D. A gente faz a mesma coisa que foi feita. Vamos lá, desenvolve limite quando o x vai para P. Secante é o quê? 1 sobre cosseno. Cosseno de x menos 1 sobre cosseno. Cosseno de P. Tudo isso dividido por x menos P. Aí isso aqui vai ser o quê? Igual ao limite quando x vai para P. Aí você tira o mínimo aqui, vai ficar o quê? Cosseno de P menos cosseno de x. O mínimo é cosseno de x vezes cosseno de P, cosseno de x vezes cosseno de P, dividido por x menos P. Aí a gente reescreve isso aqui, repete o primeiro e multiplica pelo inverso. Então, o primeiro, cosseno de P menos cosseno de x, dividido pelo inverso, que não, repete o primeiro aqui, ainda estou repetindo o primeiro, cosseno de P, vezes o inverso, que é 1 sobre x menos P. Certo? X menos P. Tem uma coisa errada aqui. Tem não, tá tudo certo. X menos P. Aí isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a P. Eu vou organizar aqui os termos para ficar na ordem. Posso colocar cosseno de x menos cosseno de P. Troquei o sinal, né? Para ficar x menos P, que esse aqui a gente conhece. Vezes, aí eu tenho que colocar um sinal negativo aqui, né? 1 sobre cosseno de x, cosseno de P. Cosseno de x, cosseno de P. Não é isso? Aí eu coloco um sinal de menos aqui em algum canto. Vou colocar aqui, ó, no final. Pronto. Aí o que que acontece? Esse daqui, a gente já viu. Já viu? Já. Cosseno de x menos cosseno de P. X menos P. Vamos procurar ele por aqui. Olha ele aqui, ó. E deu igual a quanto? Podemos usar já. Deu igual a menos seno de P. A gente coloca menos seno de P no lugar dele, que a gente já viu. Então, o primeiro aqui vai ser o quê? O menos daqui, e o resultado do limite é menos seno de P. Exatamente a primeira questão, item A. Não, item B, né? Aí, e esse outro? Esse outro você aplica. Vai ficar 1 sobre cosseno de P, cosseno de P. Cosseno ao quadrado de P, certo? Aí a gente faz jogo sinal, menos com menos dá mais, e fica seno de P. Cosseno de P ao quadrado fica cosseno de P sobre cosseno de P. Fica desse jeito aqui, ó. Cosseno P, seno de P. Só para organizar. Aí esse aqui fica. Um cosseno de P pode ir para debaixo do seno. Ou seja, a gente pode usar a propriedade do denominador, né? Seno de P. E aqui fica 1 sobre cosseno de P. Seno sobre cosseno, a gente sabe que é a tangente. E 1 sobre cosseno, a gente sabe que é a secante. Pronto. Então, tangente vezes secante. Isso aqui que a gente fez é exatamente o que se chama derivada da função. Vou só voltar aqui para a gente ver. Ó. A gente vai ver ainda isso, aqui a partir da questão 3. Isso aqui é exatamente a derivada da função seno, por definição. Tá? A derivada da função seno é igual ao cosseno. Aí isso aqui é exatamente a derivada da função cosseno. A derivada da função cosseno é exatamente menos seno. E isso aqui é exatamente a derivada da tangente. A derivada da tangente vai ser secante ao quadrado. E aqui a derivada da secante. A derivada da secante é tangente vezes secante. Então, a derivada de uma função, que é um dos
Acho que é uma das coisas mais importantes do cálculo diferencial em termos de aplicação, porque significa taxa de variação, né? É dado por um limite. A gente vai ver isso posteriormente, né? Em outras aulas. Então, a gente fica por aqui e na próxima a gente vai ver extensões de conceito de limite. Ou seja, a gente vai ver limite no caso em que a variável ela cresce demais e a função se aproxima de um valor, ou o caso em que a variável se aproxima de um valor e a função ela cresce ou diminui demais, né? Ou seja, a questão do infinito. Então, na próxima a gente vê extensões do conceito de limite. Até lá!